São 9h17. Vamos conversar aqui no Jornal Gente com o presidente executivo do Secov de São Paulo, que é o Sindicato da Habitação, o Eli Vertem, que está conosco nessa manhã para trazer mais informações da repercussão da reforma tributária, dos tributos, nesse setor importantíssimo para a economia brasileira, que é o setor da habitação. Eli, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, à Band News TV, nessa manhã. Qual é a preocupação do setor em relação à reforma tributária? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. A nossa expectativa, nós estamos bastante preocupados, quando eu falo nós, é o mercado. Nós estamos muito preocupados porque a proposta atual que hoje está colocada na mesa desde quinta-feira passada pela Câmara dos Deputados, ela traz uma redução da alíquota modal, né, que é a alíquota base do IVA, em 40%, e esta redução, que está previsto na Constituição, essa possibilidade, ainda assim ela vai acarretar um aumento bastante significativo do custo da habitação no Brasil. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente está assistindo a uma situação que é inacreditável, né? O governo está querendo taxar, por exemplo, de restituição do imposto de renda. Eles se apropriam do dinheiro do cidadão, né? Enfim, a pretexto de imposto. Essa apropriação indébita é demonstrada na declaração anual do imposto de renda, e aí o governo então concorda em devolver o que levou, o que afanou, né, sem o nosso consentimento. Eles querem cobrar imposto sobre essa devolução. Quer dizer, o que nós assistimos, eu estou muito espantado e eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso como representante de um setor tão importante da nossa sociedade, da nossa economia. É exatamente isso, né? É como se houvesse ali uma situação de terra arrasada, né? O Brasil vai passar a produzir impostos e não riqueza, e não, enfim, aqueles produtos todos que geram, que movimentam a economia. Esse aumento previsto no setor da indústria imobiliária, isso deve afetar de que maneira, em que medida o desempenho da indústria imobiliária no nosso país, hein, doutor? Então, Cláudio, você tem toda a razão na observação. Na verdade, é uma reforma tributária, de fato, mas ela é também uma reforma do aumento da arrecadação, né? Eu acho que isso não há dúvidas. Você deu um exemplo, deve existir outros tantos. Especificamente no mercado imobiliário, a situação atual que a gente tem hoje é um aumento no custo da habitação da ordem de uns 4 a 5%, que a própria equipe econômica admite que este aumento pode ocorrer. E aí cabe uma observação, porque quando a gente fala né? Mas um pequeno aumento de 4 a 5% sobre uma determinada mercadoria não necessariamente é o fim do mundo. Isso vale, evidentemente, por um material ou um bem de um valor menor. Por exemplo, se um copo d'água custar, em vez de R$ 2,00, R$ 2,20, que seria um aumento de 10%, ninguém vai deixar de beber água e tampouco as pessoas vão ficar de um copo d'água. Quando você fala na aumenta 5%, 4% do preço de algo que pode custar 300, 400, 500, 1 milhão mais, você está falando de muito dinheiro. E só para relativizar o tamanho deste pequeno, entre aspas, que a gente muitas vezes ouve, da equipe econômica em especial, nós estamos falando, por exemplo, a margem do setor imobiliário, na média, claro, é de 10%. Então, se você tem aí 5% de aumento, você está falando de 50% da margem de lucratividade de um setor. Segundo ponto, como nós pagamos, né, o setor paga quando vende um imóvel, por exemplo, 4%, né, no lucro presumido, ou no RET, que é o regime especial de tributação, sobre o faturamento, que independe, inclusive, do resultado, você paga independentemente de ter tido resultado ou não. Se você aumenta 5% ou 4%, podem dobrar a carga tributária. Então, tem uma questão interessante e objetiva, Cláudio, que você colocou bem. Ele desincentiva, ele faz com que as empresas, quando fazem a sua viabilidade, percebem matematicamente que é muito melhor não fazer um determinado empreendimento, correr o risco, aprovar um projeto, um loteamento, seja o que for, setor de tudo isso demora, né?
não é pizza, né? Não é uma coisa que você pede e em 10 minutos está pronto. É um setor de 8, 9, 10 anos de ciclo. Então, quando você desincentiva a produção, o que acontece? As empresas preferem, né? As empresas preferem não fazer investimento, com isso, aplicar o dinheiro no mercado financeiro, não produzir habitação. Essa habitação não vai combater o déficit habitacional. E outro detalhe importante: existe uma demanda por moradia em todas as faixas, claro que na faixa média e baixa é mais alta, então essas pessoas vão ter que morar, alguém vai ter que produzir. Se as empresas ficarem desincentivadas a produzir porque não vão ter o mínimo de rentabilidade saudável, eu não estou falando de qualquer lucro, estou falando de uma rentabilidade saudável para a manutenção da empresa. Esta demanda será atendida provavelmente ou pelo informal ou pelo aumento de preço, e é muito ruim para a sociedade esse tipo de situação. Presidente Eli, qual é a conta que é feita pelo Secov, o Sindicato da Habitação de São Paulo, que seria uma conta justa, que seria uma conta apropriada? Nós estamos abrindo espaço aqui no Jornal Gente para o setor produtivo, para que a gente possa entender o problema dessas alíquotas, é um assunto muito espinhoso, mas também abrindo espaço para que essas propostas possam ir ao ar. Qual é a conta que vocês fizeram? Já apresentaram isso aí para o parlamento e para o governo? Então, Pedro, sim, já apresentamos. Não é um trabalho unicamente do Secov São Paulo, é também do Secov São Paulo, são de várias entidades do mercado imobiliário. O que embasa a nossa tese? Nós contratamos duas assessorias de renomado e reconhecido conhecimento. Uma delas, me permite falar o nome, é a The Hike Consultoria, e a outra é a Tendências. Essas duas consultorias, que ao longo desses últimos tempos, anos até, e atualizado agora, fizeram esse trabalho de pesquisa do setor, de impacto da carga tributária no setor, chegaram, por métodos diferentes, a números bem parecidos. Então, a nossa demanda para manter a carga fiscal, eu quero frisar isso, viu, Pedro e Cláudio? Nós não estamos, o setor imobiliário não está pedindo redução da carga tributária. Nós estamos pedindo a manutenção da carga tributária atual, que, aliás, era uma promessa do governo, né, desde o início, que não haveria aumento da carga tributária. Então, essas duas consultorias embasam as nossas demandas. Qual é a nossa demanda? Para uma alíquota de base de 27,5% que a equipe econômica do governo colocou, nós precisamos de uma redução, né, prevista em lei, não é um privilégio que nós estamos pedindo. O setor imobiliário tem um tratamento adequado na Constituição, na primeira parte da reforma tributária, de 60% sobre a alíquota modal e 80% sobre a alíquota modal para locação. Então, é esta a nossa demanda. Tem outras questões, como o texto, mas que já estão caminhando de forma mais jurídica. Essa é a nossa demanda. E insisto, baseado em 2 estudos de empresas de consultoria econômica de notório saber. Não estamos aqui pedindo mais para ter menos. A gente foi para essas conversas com a equipe econômica, a gente foi com muita transparência, com muita qualidade. Aliás, o setor foi muito elogiado pela qualidade das demandas e pelo embasamento dessas demandas. Então é isso. Mas, infelizmente, Pedro, a realidade é que hoje nós não temos atendido esta demanda, apesar da promessa da equipe econômica. Eu quero agradecer ao Eli Vartain, que é presidente executivo do Secov, um dos setores em que estamos acompanhando, ouvindo aqui nessa série do Jornal Gente, do setor produtivo e os impactos na reforma tributária e na sua regulamentação. Eli, foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade. Cláudio também. E a gente está sempre à disposição para esclarecer os ouvintes. Muito obrigado. É isso aí, hein, Cláudio? Acompanhamos aqui, só para fechar com o Cláudio aqui, o que nós estamos trazendo ao longo, né, dos últimos dias por conta dessa questão da reforma tributária. Já ouvimos o setor automotivo, já ouvimos o setor de alimentos, já ouvimos recentemente também o setor farmacêutico, ou seja, comida, remédio, carro e agora casa, né? Ou seja, necessidades que são aí absolutamente básicas. Não estamos trazendo aqui para a baila nem os aspectos mais supérfluos dessa discussão. São as situações básicas para o brasileiro, para
para a classe trabalhadora, para a classe média, para aqueles que, claro, estão preocupados com os números aí da reforma tributária. E o nosso objetivo aqui é abrir espaço, né, Cláudio, para que eles possam se manifestar e contar o que pode acontecer a partir dessas aprovações. Está faltando criar imposto sobre o oxigênio que a gente respira e também sobre a luz do sol e coisas dessa natureza. Se bem que, como disse aqui o professor Paulo Rabelo de Castro, a energia solar já está taxada. É impressionante como o governo age contra a sociedade, né? Porque, afinal de contas, ninguém fala aí em ações de desenvolvimento, um projeto de país. Só fala mesmo em arrumar dinheiro para o governo gastar eleitoralmente.